Mas é isso, tem um tom meio azulado, puxado pro branco. Talvez na imagem do vídeo vocês estão vendo mais azulado, mas ela tem uma cor mais branca, tá bom? Essa aqui é a par 38, certo? Vou passar algumas especificações dela para vocês. Bom, vamos lá, par 38, modelo comum. Né? O que é o par? Par não é 2 unidades, é apenas uma unidade. Par é uma classificação do fabricante, tá? Número 38 do modelo é o tamanho dela, ou seja, são 12 centímetros, né? Tamanho exato 12,3 décimo por 12,3, aqui é a área da LED mesmo, por 12 de altura, certo? São 18 LEDs, né, no total, 12 brancas e 6 azuis. A onda dessas LEDs é 6.500, é um branco frio, e 450 nanômetros, nm, que é azul celeste. Essa onda aqui, quer dizer, se é uma onda visível, olho nu, sim, todas elas são. Ela não tem o lilás, né, que é a onda 420 nm. Ângulo dela, 60 graus, é extremamente fechado, tá? Ela é um foco muito fechado, então eu vou explicar para vocês aqui a seguir. Qual tipo de lâmpada? É uma lâmpada de profundidade, foco fechado. Ela é similar a uma lâmpada, como se fosse uma lâmpada tática, né? Para você entender mais ou menos o que é o foco fechado, é uma lanterna tática que você reprime, né, o ângulo dela para ela ir mais longe, mas ao mesmo tempo fechar esse foco, tá? A área de cobertura 50 por 50 centímetros quadrados. Aqui você está vendo que não está em cubo, né, ao cubo, e sim ao quadrado, porque é a superfície em formato quadrado plano, né, no solo do aquário. Por isso que aqui a litragem eu coloquei relativa, né, ou seja, ela depende da altura que você explana a luz, ela vai aumentar esse centímetro quadrado, mas como o foco aqui está em 60 graus, que é um foco fechado, e não existe a possibilidade de ampliar ela, a não ser que você eleve a altura da lâmpada, né? Então aqui eu coloquei a litragem relativa e a área de cobertura 50 por 50. Formato do aquário cúbico, estou dizendo que quer dizer que o centímetro quadrado aqui de 50 por 50 é cúbico. Caso você tenha um aquário comprido, né, não em forma de dado que a gente fala, aí recomenda mais de uma unidade. Peso exato dela é 250 gramas. Tem um Instagram de uma pessoa que eu sigo que tem dessa lâmpada, é o modelo da Black Body, né, que é o corpo preto dele. Essa aqui não, essa aqui é em alumínio, mas é o mesmo modelo, é uma par 38 que ele tem também. Então se vocês puderem entrar e acessar para ver. Timer, funcionamento do timer, ela funciona normalmente, ou seja, você consegue colocar um timer nela, desliga e desliga, ela vai respeitar sem problema nenhum. Aqui eu vou explicar por que eu coloquei o timer, né, porque em seguida eu vou falar sobre o dimmer, né. Criação de canais, é possível você criar canais. Se você comprar essa mesma lâmpada, só que de cores diferentes, por exemplo, uma só que todas as LEDs aqui são azuis, então você consegue criar 2 canais, né? Só que aí tem que ser por afiações diferentes e timers diferentes entre elas, né? E aí você consegue ligar só o azul por determinado tempo, azul e branco em outro tempo, e somente branco em determinado tempo. Estou dando um exemplo, tá bom? Então você consegue criar canais por elas mediante uma fiação elétrica para não para cada lâmpada, mas cada tipo de lâmpada, sobre o funcionamento do timer, tá bom? Ou seja, ela não é uma lâmpada programável, mas você consegue criar canais nelas por intermédio de timer. Uma pergunta muito importante aqui, que o pessoal acaba esquecendo de se atentar pode usar dimmer? Não pode usar dimmer, né? O que é o dimmer? Dimmer é aquele voltímetro que a gente usa igual de ventilador, né? Que você aumenta a potência ou diminui a potência. Ela não comporta dimmer, tá? Ela não comporta essa função. Se você usar o dimmer, você queima o circuito interno dela. Então por isso que eu coloquei aqui não exclamação, pelo fato de não funcionar com dimmer, tá bom? Ou seja, ela só mantém ligado ou desligado, ela não tem aquele controle de intensidade de luz que a gente tem em algumas outras lâmpadas
convencionais. Corpo de alumínio, cor do corpo incolor, alumínio in natura, ou seja, natural. Tem alguns modelos que são pretos, né? Dela, eu vendo alguns modelos pretos dela, mas não é na mesma classificação de cores que a gente havia mencionado lá de 12 brancas e 6 azuis, né? 6 ou 8. 12 brancas e 6 azuis. Soquete E27, padrão nacional. Suporte soquete sem suporte exato, né? Eu não vendo o suporte a princípio nesse momento. Estou à procura dele para importar esse tipo de suporte que tenha um soquete que comporte ali um acabamento mais dinâmico ali para o aquário. Possibilidade, cano PVC de 20 mm. O pessoal usa muito isso aqui. Eles pintam de preto o cano de 20 mm. Aparenta ser um cano de ferro. Faz a instalação pela parede mesmo e traz o soquete E27 na frente do aquário, ou seja, essa é a possibilidade de instalação. Ou se você tem uma tampa no aquário, você consegue colocar lá o soquete E27 e adaptar ela, né? Lembrando que a altura dela é de 12 centímetros, então você tem que ver se o espaçamento entre a madeira e a superfície do aquário é superior a 12 centímetros, tendo que ser mais do que 12 centímetros, né? Porque ela emite o calor dela e ela também precisa ter um arrefecimento no corpo do alumínio, né? Ou seja, não pode manter uma distância tão próxima da água. Voltagem bivolt, 110 220 volts, trabalha normalmente as duas voltagens. Watts reais, 18 watts reais, tá? Watts por litro aqui, né? Eu coloquei relativo. Pelo fabricante ele informa que representa 54 watts, ou seja, 1 watts reais é equivalente a 3 watts por litro. Essa analogia de watts por litro, ela não faz muito mais sentido hoje em dia, porque as lâmpadas realmente de LED, elas têm uma intensidade bem maior do que uma lâmpada antiga, né? Então essa relação de watts por litro, ele caiu por terra porque realmente uma lâmpada de 1 watt, se você coloca um corpo de acrílico igual essa daqui, que ela tem um aumento na intensidade da força da lâmpada, então significa que 1 watts ela tem uma lente de aumento que representa 3 watts por litro. Por isso que aqui eu coloquei 18 vezes 3, né? Que no caso são 54 watts não reais, mas a representação reais de 18 acaba sendo 54 watts na relação de aquário, né? De watts por litro, certo? Por final aqui, garantia de 1 ano é do fabricante. O fabricante deixa 1 ano de garantia. E eu coloco 2 anos aqui pelo vendedor. No caso, se comprar do site do Gota ou do Mercado Livre também, sem problema. Mas é isso. Essas as especificações da lâmpada. E aqui por final, pessoal, funcionamento da lâmpada. Me desculpa pela bagunça. Vou ligar ela aqui para vocês verem. Ó, a parte de trás de alumínio é forte. Vou apagar a luz aqui. E aqui é a luz apagada, tá? Todas as luzes da residência apagada, ela totalmente apagada, totalmente acesa, e é isso. O foco dela é extremamente fechado, extremamente forte, a câmera não consegue pegar direito, mas é isso. Tem um tom meio azulado, puxado pro branco. Talvez na imagem do vídeo vocês estão vendo mais azulado, mas ela tem uma cor mais branca, tá bom? É isso aí, valeu!